Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o preconceito que os filmes de terror normalmente sofrem. Vamos falar sobre isso então? Uma das coisas que eu considero mais difícil dentro dos estudos do cinema de terror é tentar definir exatamente o que constitui um filme de terror. Como é que a gente pode classificar um filme de terror? Porque normalmente quando você está estudando sobre gêneros cinematográficos, é muito mais fácil você definir o que é um western. Porque o western ele tem uma temporalidade própria, ele tem uma indumentária própria, ele tem, sabe, um cenário próprio. Quando você vê um filme de western, não resta nenhuma dúvida de que você está vendo de fato um filme de western. Só que no terror isso é um pouco mais complicado, né? Porque o terror ele é muito mais abrangente, ele trabalha com diferentes temáticas, ele trabalha de diferentes maneiras, ele se mistura com outros gêneros e com base nisso fica muito difícil você definir exatamente o que ele é. E toda a definição que eu leio sobre isso, ela acaba falhando em alguns aspectos porque vai deixar de fora muita coisa. O Noel Carroll, por exemplo, que é um autor que eu citei no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre leituras obrigatórias para estudar terror, ele costuma dizer que filme de terror, ou filme que ele define como horror, né? Horror artístico, são aqueles filmes em que tem a presença do monstro. Só que daí, com base nisso, ele vai acabar excluindo, por exemplo, todos os filmes da franquia Pânico, porque não se trata da figura do monstro, se trata da figura de um ser humano, né? Que está matando aquelas pessoas. Então essas definições elas acabam se tornando muito arbitrárias. Por isso também que eu procuro não entrar muito nessa discussão a respeito de como definir o terror. Mas o problema disso é que essa indefinição, ou essa dificuldade de se definir ele, acaba gerando outros problemas. E um dos problemas que eu mais vejo estudando o terror é a tentativa de classificar determinados filmes como não pertencendo ao terror. Não se trata então de você pegar alguma coisa e tentar inserir dentro do gênero de terror, é tentar tirar de dentro dele. Isso acontece muito, e meio que todo mundo faz isso, desde cineastas até teóricos, até críticos de cinema. Um dos exemplos mais significativos que aconteceram recentemente foi o do Jordan Peele, quando ele se recusava a definir o filme dele, o Get Out, né, o Corra, como sendo um filme de terror. Ele inventou um outro termo para ele. Ele falou que se tratava de um thriller social. Em outro momento ele brincou que o filme era na verdade um documentário. E essa indefinição acabou levando o filme a ser inscrito na categoria de comédia no Globo de Ouro. Justamente porque o filme ele parecia não se encaixar dentro de uma noção monolítica do que seria o terror, né? Ele não tem monstros, ele não tem muita violência, ele não tem muito sangue, mas ele tem muitas temáticas que são comuns ao gênero. Então sim, ele pertence ao gênero. Por mais que o Jordan Peele não quisesse admitir isso naquela época. Ele inclusive deu entrevistas dizendo que o filme dele subverte a noção de gênero. Não subverte, não. O filme dele é um filme de terror. É um filme muito bom de terror, por sinal, e não tem problema nenhum nisso. Mas é comum que cineastas tentem fugir do gênero. O Jordan Peele depois acabou voltando atrás e o filme seguinte dele, o Nosso, ele acabou admitindo. Não, esse aqui é um terror, né? O primeiro filme também era, por mais que ele não admita. Mas tem diretores que até hoje não admitem. William Friedkin, por exemplo, costumava dizer que O Exorcista não é um filme de terror. O Roger Ebert, quando foi escrever sobre o Tubarão, do Spielberg, ele definiu como sendo um filme de aventura. Na época do lançamento do Corra, quando o Corra estava concorrendo ali ao Oscar, junto com A Forma da Água, do Guillermo del Toro, uma matéria do The New York Times falava justamente sobre isso, sobre por que a gente tem vergonha de definir certos filmes como sendo filmes de terror. E um dos motivos que a matéria aponta é que o gênero sofre muito preconceito. E preconceito por quê? Em muitos casos porque uma grande parcela do público se recusa a ver filme de terror. O gênero ele já perde uma grande parcela do público só pelo filme pertencer àquele gênero. Senão esse público não vai nem ver. Independente do que for, se for o melhor filme do mundo, o público não vai ver, porque pertence a um filme de terror. Então é muito mais fácil você tentar fugir dessa denominação para com isso tentar angariar mais público. Ah, não é um filme de terror. É um thriller social, por exemplo. Continua sendo um filme de terror. Isso não muda nada, entende? Eu apontei no meu primeiro vídeo o livro do Robin Hood, e nesse livro ele fala que o poder do terror não está na amplitude do seu público, mas na fidelidade desse público. Ou seja, é um público restrito, mas é um público que vê de tudo, sabe? Que vê todos os filmes que saem. Então é por isso que o terror consegue se manter tão presente ao longo das décadas.
ao mesmo tempo que o seu público, por maior que seja agora, e a gente está vivendo numa época em que o terror está bastante popular, ele ainda assim não atinge um público tão grande quanto um filme de super-herói, por exemplo. Que aí é um filme que é feito para toda a família mesmo, né? Você tem um ou outro exemplo de filmes que conseguem atingir bilheterias maiores, como é o caso do primeiro It, A Coisa, né? Que conseguiu atingir uma bilheteria absurda para um filme de terror. Mas de uma maneira geral, eles são filmes que são relegados a um certo nicho. Um nicho que é grande, não é pequeno, mas ainda assim é um nicho. E por causa disso, tem muito cineasta que acaba querendo fugir desse termo porque ele quer atingir o maior número de pessoas possível. Não estou dizendo que o Jordan Peele fez isso de propósito, que ele fugiu do gênero de propósito, mas se ele fez, deu certo. Mas aí pode gerar uma discussão de que, não, mas no caso dele, o filme realmente não era de terror. Pessoalmente, eu não concordo, mas tudo bem. Agora, o que é fato é que esse preconceito em relação ao gênero, ele é sim muito maléfico, porque ao mesmo tempo que por parte do público não há um esforço para ver alguma coisa que eles de antemão já julgam que não vão gostar, do outro lado também, o terror ele acaba se tornando cada vez mais e mais nichado. Esse diálogo entre o público, um público maior, e entre os realizadores, entre os filmes, ele acaba se tornando cada vez mais difícil. Você tem um ou outro filme que consegue romper essa bolha, mas de uma maneira geral o terror ele continua sendo relegado a um certo público, a um público específico. Quem está dentro dessa bolha não vê problema nenhum nisso, mas isso pode ser prejudicial a longo prazo. Pensa o seguinte, tirando o Maligno que a gente viu agora, né, que foi o novo filme do James Wan, qual foi o último filme de terror de grande orçamento que você viu? Provavelmente foi o It, A Coisa 2, que foi um orçamento enorme e que não deu o resultado esperado. E esse, para mim, é o problema dessa separação, é o problema desse nicho. É a ideia de que se o terror ele começa a ser cada vez mais relegado a um público pequeno, a um público que vê de tudo, e se esquece do público geral, os orçamentos também tendem a diminuir. A gente vai ter cada vez menos filmes, por exemplo, de médio orçamento, porque no caso do terror, mesmo se você fizer um filme de micro orçamento, vai ter um público que vai ver, o retorno vai ser menor, mas também o seu investimento foi menor. Logo, o filme se pagou. Isso é uma coisa boa do ponto de vista de negócios? É, mas ao mesmo tempo ninguém mais vai ver esse filme. Ele vai ser visto por uma meia dúzia de pessoas que vão talvez gostar e vão pagar pelo resultado, mas vai ficar nisso e daí a bolha ela vai ficando cada vez mais fechada. Isso é algo que não é específico do terror, tá? Alguns apontamentos recentes falam que a ideia do cinema de médio orçamento tende a acabar e a ser substituído pelas produções televisivas, principalmente pelas minisséries, porque é algo que floresceu muito, principalmente nesse período de pandemia, né? Mas eu acho que o terror ele tende a ficar cada vez menor em valor de produção. Esses filmes de grandes orçamentos, como é o caso do Maligno, do James Wan, eles podem se tornar cada vez mais raros. E aí esse preconceito em relação ao gênero, ele pode aumentar ainda mais, porque daí ele pode passar a ser associado a filmes de baixo orçamento, de baixo valor de produção. Em muitos casos, esse baixo orçamento ele acaba também se refletindo em atores menos talentosos, em técnicos também menos experientes, e isso pode prejudicar a longo prazo. Então, eu acho importante que haja um esforço dos dois lados. Da parte do público, de não julgar que você não vai gostar de um filme só porque ele pertence a determinado gênero. Ao mesmo tempo que a realização do terror ela precisa entender também que ela deveria tentar se comunicar com um público maior também. Isso é benéfico para todo mundo, porque existem produções, existe espaço para todo mundo, né? É claro que tem filmes que não são destinados a todos os públicos, isso é normal, isso é comum desde que os gêneros cinematográficos foram estabelecidos no cinema. A ideia do gênero ela surge justamente para você conseguir categorizar os filmes e segmentar melhor o público. Mas não dá para contar que todo e qualquer filme que se inscreva dentro do gênero de terror vai ser um filme que você não vai gostar, sabe? Porque você não tem como saber se você não vai gostar. Todo mundo que eu indiquei o Corra e que tinha medo de ver filme de terror viu o Corra e gostou. E aí uma das respostas que eu normalmente recebo é: mas nem é um filme de terror? É sim. É porque a noção do gênero ela é muito maior do que aquela que normalmente a gente pensa. Como eu disse, ela é muito mais maleável do que ela é monolítica. Tem muita coisa dentro do gênero de terror
que é voltado para um grande público. Só que esse público normalmente não vê esses filmes porque acha que vai encontrar um filme de monstro ou um filme de sustos ou alguma coisa assim, sabe? Nem todo filme é assim. Tem muitos que são e o fã de terror gosta muito deles, mas não é só isso que tem por aí. Então, fica aí o meu convite para que vocês conheçam mais filmes de terror. Deixa de lado um pouquinho o preconceito. Se for o caso, pega a dica com quem normalmente vê bastante coisa. O fã de terror ele consegue mais ou menos estabelecer qual é o filme que outras pessoas vão gostar e qual é o filme que outras pessoas não vão gostar. Então, pega as dicas, se inscreve aqui no canal se for o caso para você ficar sabendo das novidades. E se gostou desse vídeo, eu peço que curta e compartilhe também. E a gente se vê na próxima.